O Afundanço apresenta De Montante a Jusante, com Humberto Gomes. Muito bem-vindos ao programa 2 de Montante a Jusante. Professor Humberto Gomes, muito boa tarde mais uma vez. Cá estamos para mais uma das nossas emissões e desta vez com uma experiência nova. Nós fim de semana, no outro programa, não é? O fim de semana passado, no outro programa fizemos um desafio a alguns ouvintes que mandaram-nos uma notícia, deram-nos uma boa notícia e houve 2 ouvintes que corresponderam e mandaram-nos perguntas para si. Professor, primeiro que tudo, está bem? Boa tarde. Boa tarde, está Luís. Tranquilo? Boa tarde, naturalmente, também aos nossos ouvintes. Sim, estou bem. Tive um fim de semana mais refrescante, mais pausadamente. Não tivemos nenhuma intervenção no plano competitivo em termos de comentário, não é? Ainda bem. Daquelas são as nossas funções, compromisso assumido com a FPB TV e por vezes também em consonância com o canal A Bola. Então estivemos de volta do nosso ensaio e produzimos algumas coisas dentro da temática dos 3 Cs, que é a competência, que é a coerência e é a consciência. Avançámos algumas coisas nesse sentido, podemos lá chegar daqui a mais um bocadinho, mas realmente é assim, acho que é um desafio salutar, esse de dar-nos uma boa notícia. Queremos afinar pela positividade das coisas, que a modalidade é muito rica e é bom que se ponham à evidência bons valores e bons acontecimentos. E também outra problemática que é, dentro da sua opinião, ou coloque-nos alguma dúvida, não é? Exatamente. E é nesse sentido, no sentido de proatividade, que nós aqui nos dimensionamos, notamment com a aquiescência do produtor e realizador deste espaço, o Afundanço, onde se insere, portanto, este montante a jusante, para aqueles menos avisados, resulta de uma problemática que tem que ver com o percurso, com a rota. A rota é um termo que nós gostamos mais, não é? Estamos aqui no litoral, junto ao mar, é mais náutico. A rota a desbravar. No final, para não nos vimos a constituir a navegadores sem bússola, não é? Exatamente. O navegador, não perdemos o norte. Já houve um instrumento antigo que é o astrolábio, né, dos tempos da antiga navegação. E também a bússola é um elemento fundamental para haver compreensão e haver confiança. Ainda hoje eu estava numa aula onde leciono ali na Universidade Sénior e então vê à baila a confiança. E a base da confiança é a estrutura que advém da cultura, não é? E todos nós temos a nossa cultura. Quem conhece os biqueirões anchovados, do tempo de Olhão, de Portimão, destas cidades com grande dominância, também Vila Real de Santo António, no fabrico, através das estivas do biqueirão, depois vinham daqueles frascos em azeite, aquelas latas, enfim. Ainda hoje eu tinha o sabor na boca de alguém que tinha estado a trabalhar numa estiva, esteve depois em França como imigrante, e ela, Rosa é o nome dela, uma senhora simpaticíssima. E então, Humberto, arranja-me lá uns biqueirões que eu faço isso anchovado, como se fazia na estiva. E eu arranjei um baldinho com 11 kg de biqueirão. 11 kg? 11 kg. E ela preparou-me aquilo. Fantástico. Ainda tenho sabor na boca daqueles. Portanto, ela tinha uma cultura extraordinária àquele nível. E cada um de nós terá a sua cultura no seu raio de ação. Exatamente. O que é importante é que não a extravase, é que não estenda o pé para além do lençol. Fique de uma forma comedida, equilibrada e sensata a dar o seu contributo culturalmente, no fundo, dentro da nossa realidade, aquilo que é a expressão daquilo que se pretende. Portanto, é com esta perspectiva que nós dimensionamos esse espaço e é com agrado que responderemos a qualquer questão de qualquer ouvinte para alicerçarmos um contributo, mínimo contributo, uma gota d'água, como eu costumo dizer, na imensidão do oceano do conhecimento. Exatamente. Então vamos começar com o Alain Hernandes Jiménez, que mandou-nos esta pergunta. Ele sugeriu um tema para o podcast. A informação recolhida pela Federação, estatísticas dos atletas, não serve para a escolha dos melhores classificados.
com excelentes prestações na seleção regional, para serem chamados aos treinos de observação da seleção nacional. Com que objetivo se faz essa recolha de informação? Bem, isso tem algumas matizes de análise de uma observação um pouco mais atenta. Já tem acontecido, eu estava a comentar determinados jogos e quando me surge ao fim de cada quarto do jogo, dos 4 que o jogo contém, debruçamos sobre os elementos essenciais, fundamentais, e quer-nos parecer a nós que aquela quantidade de assistências que aquele atleta terá feito não terá correspondido à realidade. Também, por exemplo, em relação ao número de turnovers, parece com 2, 3, e eu quero-me parecer que ele fez mais do que isso. Quer dizer, o professor tem a sensação que não é muito fiável, não é muito fiável. Não quer dizer que a certos jogos e perante certos observadores que são acolitados por um outro que vai interpretando e vai ditando e ele vai inscrevendo naturalmente para a base de dados, que possa ser muito fiável. Onde é que é chegar com isto é no seguinte: mais importante do que o registro que fica, depois é transcrito para o papel, é a observação direta, é aquilo que se passa no terreno. No terreno é onde tudo acontece e é onde tudo se pode resolver. Portanto, isto é como a questão dos selecionadores regionais. Coloquemos regionais. Quando está alocado a um escalão de seleção que tem que ver com a sua própria competição da sua equipa, penso que a coisa é mais linear, é mais simples, porque observa mais jogos, tem a possibilidade de ver as equipas todas. Fora daqui, está desenquadrado desse mesmo escalão, terá mais dificuldade, ou a sobrecarga é maior, porque tem a sua competição para realizar, e depois fora da sua competição tem que ir observar. Portanto, ou então acredita no que os treinadores dizem. Pois, mas esse acredita já é em triângulo, não é? Isso já é o triângulo, não é uma ligação direta, digamos. Nada como uma observação direta realmente, dentro de determinados critérios, e depois também tem que ver com a liderança, não é? A maneira como se lidera, a maneira como se delega, porque o delegar a observação não implica perda de responsabilidade. Portanto, há aqui uma série de fatores que são levados em linha de conta. O que é importante é que se saiba quais são os critérios, e isto às vezes também falha. Que acaba por ser um bocado o que ele pergunta: com que objetivo se faz esse tipo de recolha? Por exemplo, eu posso dizer o seguinte, e isto quase que em primeira mão. Já há associações regionais a perfilharem os conteúdos que foram dados ultimamente nos cursos de grau 1, em que se deu uma incidência muito grande, eu disse 3 vezes intencionalmente muito grande, à alteração do artigo 25 da FIBA, que tem que ver com a lei dos apoios. Um assunto tem que nós ver temos com o debatido passe zero, todos os programas. que por incúria, por desarticulação, porque não lhe é exigido também, por outro lado, não se trabalha o passe zero do desenvolvimento das questões ofensivas dos jogadores, porque dá trabalho. É preciso ir à procura, é preciso estudar e é preciso aplicar no terreno. E depois surge uma falácia, que é uma desculpa estéril. Estou com aquele trabalho e depois chego aos jogos, os árbitros se calhar nem apitam. E eu contrapus de imediato quando me deram esta desculpa pela primeira vez. Até mas ouve lá, mas esse argumento não colhe. Então e nos jogos em que eventualmente não há árbitros? Deixaste de fazer o teu trabalho. Faz o teu trabalho e depois, havendo ou não árbitros, depende do ajuizamento que eles fizerem, que terá a sua própria estrutura para analisar o conteúdo das situações. Ele tem que dotar o seu jogador de todas as armas possíveis. Porque de uma vez por todas, a aplicação da lei dos apoios com a consignância do passe zero traz mais velocidade ao jogo, há a possibilidade de adquirir mais cedo vantagens sobre o adversário no plano individual e também coletivo, porque tudo implica muito rapidez no jogo, velocidade de execução. É o que nós pretendemos do jogo. Sim. Ou não pretendemos um jogo mais bem executado, mais veloz, mais atrativo? É isso que pretendemos ou não é? Então, se é, o treinador tem o compromisso de assumir isto. Portanto, já há umas 4 associações deste país que estão a perfilhar um modelo de jogo que resulte daqui. Estão todas a fazer isto? Implicando aqui esta primeira questão deste ouvinte, ou cada um faz de sua maneira? E depois a resultante, quando chega à festa do basquetebol, isto é ou não é observável? E a partir daqui
pode ser canalizado então para a estrutura maior que é a Seleção Nacional. Nesse escalão, como nos outros subsequentes que vêm aí a seguir. Portanto, isto é uma questão fácil de entender. Não é fácil de levar à prática, não é fácil. Obriga a uma grande estrutura. Pois, e um compromisso e também com o foco principal, que é uma tónica que nós temos aqui desde o primeiro momento em que fomos convidados para estar neste agradável espaço com o Luís Janos, que é o foco principal na evolução do jogo e do nível técnico do jogo. A partir daqui as premissas estão lançadas. Mais importante, o praticante. E importante também é o pai, é o encarregado de educação que deve acompanhá-lo, não se intrometendo, sendo um apoiante decisivo naquilo que é a prestação do seu filho, do seu educando, e a partir daqui as coisas são mais fáceis de levar por diante. Bom, esperamos ter respondido ao Alain. Vamos passar Mas a intervenção dele tem cuidado. Nós percebemos perfeitamente que tem cuidado, porque aqui é como que um compromisso. Tem que haver um compromisso sério, responsável, porque senão é que o jogador, nós temos já por experiência própria, até dentro de outra modalidade, o jogador... Se calhar as coisas mais explicadas, não seria... Sim, e o jogador gosta de sentir-se saudavelmente controlado. E esta estatística tem exatamente essa finalidade. É uma lei causa e efeito na simplicidade de abordar as coisas. Portanto, ele sente-se saudavelmente controlado porque, eu fiz 8 turnovers, uma equipa deste nível, eu tenho que produzir menos, tenho que fazer menos, tenho que ter mais cuidado no passe. Sim. O passe tem que errar menos. Depois tem que errar menos, por exemplo, uma interpretação para classificar quem fez um mau passe. A responsabilidade é de quem passou ou de quem não trabalhou a recepção e a que nível e que leituras. Isto tem aqui uma similitude com as questões táticas que, por vezes, quem faz a interpretação e o registro da estatística não está, nem tem que estar, convenhamos, preparado para fazer este tipo de análise, que é uma análise também tática. Sim. Das nuances que envolvem. É impossível quem está a fazer estatística estar a conseguir analisar esse ali in loco. Pois, acredito que se estiver a ver depois na televisão, com repetições... Em redor disso andamos nós já há uns anos, já há 8 anos pelo menos, Luís anos que andamos com essa problemática, um outro tipo de ensaio, porque é assim, e já agora avancemos um pouco mais e o ouvinte fica esclarecido, pensemos que melhor, toda a estatística que sai do jogo, que se observa na impressão daquele papelinho que nos é atribuído, tem que ver com o elemento de bola. Lançamentos de 2 pontos, de 3 pontos, lances livres, ressaltos ofensivos e defensivos, assistências, turnovers. E façamos a pergunta, e as ações, movimentos dos jogadores só têm que ver com a bola? Não, o jogo sem bola. Não. Penso que de algum modo aqui respondeu à questão. Mas de qualquer maneira, ainda para encerrar, ninguém vai convocar ninguém para seleção nenhuma só com base em estatística. É o que o professor diz. Claro que não, mas subjacente a isso, Luís, também está que modelo de jogo vamos implementar na nossa seleção. Qual é o objetivo verdadeiramente? É para ganhar a competição? É exclusivamente para formar jogadores? É que o grande problema aqui é o seguinte, a diferenciação que temos que fazer entre treinar muito e treinar sempre com maior periodicidade, com maior intensidade, ou primeiro a montante, cá está a montante, primeiro temos que ensinar bem. É que para assimilar os processos, treinar muito, se não se treinar, se não se corrigir, se não se avaliar, não se consegue corrigir os erros. Exatamente. Portanto, ensinar está a montante, está primeiro, e só depois é o treinar. Pronto, esperemos que o Alain tenha ficado esclarecido. Vamos passar agora para o Marco Mangas, que foca uma questão que dá pano para mangas mesmo, que é a questão dos ganhos que as pessoas têm versus o que eles têm que fazer. Portanto, ele diz que aborda-se a qualificação do treinador para gerir a planificação anual, quiçá plurianual e unidades de treino, a sua capacidade de domínio e competência para abordar os aspectos individuais e coletivos da modalidade e, pergunto eu, quanto recebe um treinador da formação com essas competências? É reconhecido como uma palmadinha nas costas? És muito bom, mas ganhas menos que um funcionário de limpeza? Diz ele, com todo o respeito. E ainda te exigimos que tenhas competências e capacidades para gerir uma equipa e ter disponibilidade para dar 3 treinos, mesmo que sejam de 1h15 por semana.
Há condições para mais? Acaba por ser uma questão pertinente, mas que tem muito que se diga. A questão do Marco Mangas, nós conhecemos bem o Marco Mangas, suficientemente bem. Ele vem de Tavira, do local de difícil implantação da modalidade, ainda continua a ser de algum modo, apesar de haver ali muito boa gente e gente muito interessada. E o Marco Mangas é um rapaz muito interessado, tem um filhote que já anda também a evoluir na quadra do jogo. Bem, isso é uma questão que nos atira para muito longe. É uma questão social, desportiva, política, económica, no plano do sistema desportivo que temos ou que não temos. A questão é uma pergunta inicial. Vai treinar determinada equipa convidado, ou ofertado, ou pronto, chegou a terreno dessa responsabilização. Assinou um contrato, estabeleceu um compromisso, sabe as regras com que vai atuar, aceitou, então a resposta está dada. Se aceitou, se está assim, não pode depois contrapor uma coisa que ele próprio aceitou. Pois. É sócio, é desportiva, é política que se integra no sistema desportivo que nós temos ou que não temos. Eu aqui atirava para um autor que é o João Manuel Constantino, que é o presidente do Comitê Olímpico Português. Ele tem uma série de artigos elaborados em dado momento. Ele esteve, se a memória não me atraiçoa, esteve no setor de desporto da Câmara Municipal de Oeiras, salvo erro. Produziu uma série de trabalhos em que exatamente aborda a problemática do sistema desportivo, abarcando as autarquias, os clubes, os praticantes, a competição, tudo isto ele envolve. Isso dá um pouco a resposta a isto. Por exemplo, para aprofundar um pouco a questão, o nosso sistema desportivo não permite que o jovem, por exemplo, faça competição, o jovem, dentro da formação, faça competição, por exemplo, a meio da semana, à quarta-feira, por exemplo, e que liberte o fim de semana também para estar com a família. Exatamente. É uma questão socio-familiar. Portanto, o que é que acontece normalmente aos fins de semana? Os encarregados de educação, que são uma peça importante em toda esta estrutura, mas não tanto nesta via, são eles que levam as viaturas, são eles que levam, se calhar, os lanches, as senhoras, sobretudo também, os doces, aquelas coisinhas para aportar alguma receita de mais-valia para o clube. Portanto, nós não temos uma estrutura que permita entrar por outras vias de países mais desenvolvidos. Tem essa possibilidade. Então, aqui se existe, se ele tem um compromisso, isso faz lembrar, e vamos para o plano prático, uma vez estive a coordenar num clube apenas os treinadores, e o que eles desenvolviam nos diversos escalões etários, e como se sabe, o treinador em estágio é obrigado a ter atualizado ao dia a recomendação da Escola Nacional de Basquetebol, no seio da Federação, aquilo que é designado pelo dossiê do treinador, instrumento de trabalho. E fazem porque são obrigados a fazer. Já agora, na fórmula de avaliação, em curso de grau 1 ou curso de grau 2, estão a decorrer, já estão as inscrições em estágio, já estão alocados os tutores que são depois, dentro do clube, responsável pelo trajeto do estagiário, têm que ambos responder pelo coordenador de estágio. Portanto, eles já estão aqui alocados nisto. Portanto, o dossiê de treinador é um documento de grande responsabilidade, que na avaliação final vale 30% da avaliação para finalizar o curso. 10% é consignado ao relatório de estágio e 60% no desempenho ao longo da época. E então, em dado momento, havia dificuldade de cumprir as tarefas, as metas, fomos sugerindo que na próxima época que o treinador, em vez de um dossiê, tinha que ter 2 dossiês de treinador. Ia caindo o Carmo e a Trindade. O quê? 2? Então um já eu faço. Estão pensado, não é? Mas tem explicação isto. Um dossiê de treinador anda debaixo do braço com o treinador. É o registro das atividades, são os dados antropométricos dos meninos, eventualmente os testes físicos, o scouting das outras equipas, o calendário da equipa onde está na participação, tudo aquilo que é o dia-a-dia, o diário, digamos, da relação com a equipa. O outro dossiê de treinador é o que fica alocado na secção.
as médias escolares dos alunos, portanto praticantes, se tiveram lesões ou não, se foram alocados para seleções ou não, outros elementos de consulta, de registro, para quem vier a posteriori ter elementos de trabalho. Isto é muito difícil de fazer. Mas tem que fazer isso tudo ganhando pouco, mas não assinou como ganhava pouco. Pois. Não tem esse compromisso, não tem reuniões técnicas. É que o coordenador técnico num clube, e um clube deve ter alma, deve ter a tal estratégia, deve ter uma planificação, deve ter isso tudo. E já agora nisso tudo o programa exige, o treinador indica e o atleta cumpre. Se estas premissas não forem elaboradas e levadas a cabo, bem, então eu vou bater à porta do lúdico ao recreativo. Pois. É lúdico e é recreativo. E aí nem sequer questionamos o... Pois, aí nem sequer coloca a questão. Portanto, eu percebo que se faça determinada exigência, depois se vai buscar a mulher da limpeza, mas se há um compromisso e se aceitou, exatamente, tem que cumprir. Eu também percebo o ponto de vista do Marco e acredito que a questão é pertinente. Todos ganhávamos muito mais Sim, se fosse tudo profissionalizado. Naturalmente. Não quer dizer que se fizesse melhor, atenção. Pois. Não quer dizer que se fizesse melhor do que se está a fazer atualmente. Claro Podia que sim. haver responsabilização mais exigente. Pois. Por exemplo, há aqui uma coisa que é chamada vaca fria, já é recorrente. Ainda se observa, por exemplo, chamarem a pavilhões pavilhão gimnodesportivo. O gimno não vem de ginástica. Quando a ginástica começou a entrar nos pavilhões, que é ao ar livre, como é quase todo o desporto, e não tem mal ser ao ar livre, já agora meter aqui um parênteses. Muitas das competições na nossa vizinha Espanha, eu acompanho isto muito na Andaluzia, onde tem lá uma tertúlia e regularmente vamos lá conversar e debater ideias, e é muito saudável aquilo tudo. Ao sábado de manhã os campos estão pejados de gente. Exatamente. Escalões de formação são jogos oficiais. Aqui clima. É proibido entre homens e sublinhado, fazer essa prática, desenvolver atividade, a contar a sério, digamos, formalmente, que não seja dentro do pavilhão. Portanto, há aqui uma dicotomia que é difícil de fazer a digestão de tudo isto. Temos que compatibilizar as coisas com os meios existentes. Não é mais do que isso. Não é mais do que isso. Portanto, acabamos por responder ao Marco. Sim, eu penso que sim. Eu penso que o encarregado de educação tem que estar atento. Tem que estar mais atento ao trabalho que realizam com os seus filhos, porque já temos ouvido vários encarregados de educação, mas eu pago a mensalidade regularmente. Mas aquilo não me parece que exija, coloca a questão, há assembleias do clube, há hipótese de reuniões de equipa com os treinadores. Os treinadores estão ali de boa fé, os treinadores estão ali, acima de tudo, porque gostam. Isto é um elemento essencial. O treinador está ali porque gosta, tem paixão pela modalidade. No basquete ninguém está para enriquecer. Exatamente, então é nessa perspectiva que as coisas têm que... Agora, o que não invalida que sendo profissional ou sendo amador, eu passei muito tempo para estruturar amador, eu ajudei a criar no clube uma escola de jogo, chegámos a ter 250 crianças no minibasket, o que foi um erro, confesso aqui, já o conversei várias vezes, pedagogicamente foi um erro, onde é que nós íamos meter na sequência, na progressão, 250 crianças? Exatamente. Onde? Como é que foi um erro, trabalhar? Com um entusiasmo à partida que eclodiu de uma maneira... Bem, portanto, e também já passei pela estrutura profissional, e na estrutura profissional eu tinha alturas em que me despedia da família ao fim de semana, daí que a mulher em casa, a esposa em casa, os filhos, o tempo que se rouba à família, o tempo que se rouba, é demasiado importante e deve ser rentabilizado. Aqui é porque o outro galo vai cantar, não é? E dentro desse o outro galo vai cantar, aí há umas certas confusões ainda. Quer ser profissional com um espírito amador, com um desenvolvimento perfeitamente amador. Não é possível compatibilizar resultados aqui. E depois há as decisões que resultam de uma liderança que é ineficaz, que ao longo dos tempos se vê revelando que não é capaz e insiste-se e persiste-se e depois quer ter resultados. Ainda bem que às vezes não acolitam muito os hábitos, que os hábitos é aquele setor. Não, a nossa arbitragem a nível nacional ainda é das coisas boas que o basquetebol tem. Eu conheço o fenómeno muito por dentro, conheço e não fazem mais porque não sabem.
e o empenhamento e o que ganham é preciso contabilizar isto tudo também, porque depois se diz, os árbitros não apareceu, não, também, mas quantos jogos há? E quais são os meios que existem? Pois, por acaso eu falava aqui há dias com o responsável da arbitragem que me disse que do último curso apareceu uma boa maquia de gente, o que é interessante. E temos que pugnar por isto. Agora, deixa eu ver quantos é que ficam sempre, outra vez, 3 vezes, Luís, com o foco principal na evolução do praticante e do nível técnico do jogo. Todos ganhamos com isso. Completamente. Bom, espero que o Marco tenha ficado esclarecido. E outros Marcos possam vir também. Exatamente. Não é? Basicamente, temos paciência e esperar que o basquete evolua para níveis mais profissionais. Agora, por paciência, vem à baila, Luís. Isto é que mais sejas. O Usain Bolt, aquele velocista de qualidade, disse em dado momento que eu quase tinha aqui textualmente aquilo que ele disse, mas agora não há tempo a ir rebuscar muito, mas basicamente foi isto. Eu tive a paciência de esperar 4 anos para correr 9 segundos. Exatamente. Há pessoas que ao fim de 2 meses desistem. Exatamente. Portanto, o campeão mundial, o supra-sumos, o velocista que ele é, levou 4 anos para bater um recorde, para correr 9 segundos. E ele contrapõe depois que há pessoas, e há movimentos, e há elementos que ao fim de 2 meses desistem de não conseguir resultados. Também é um trabalho de paciência, efetivamente. Professor, quer acrescentar mais alguma coisa ou damos o programa de hoje por encerrado? Não, penso que... Eu sei que o seu horário está... Sim, está um bocadinho fechada, mas é sempre com gosto que estamos aqui. O voto que nós fazemos é que haja mais jogos e mais bem disputados, que a integração dos novos elementos que estiver no curso de arbitragem se processe naturalmente, essa integração que se processe com qualidade também, e que o espírito presente para estar no jogo, não se conseguem resultados se não houver uma liderança e fica aquela ideia de antigamente, o líder tem que ser competente, tem que ter autodomínio, autoconfiança, tem que ser uma pessoa que tenha visão, tenha coragem, tenha isto, tenha aquilo, tenha aquilo outro. Tudo bem, mas o que é essencial é que ele tenha um estilo de liderança que congregue dentro de vários níveis, de acordo com as exigências. Isto aqui entroca naquilo também é um nosso ensaio, dá um tempo a esta parte, que é a DOI. Não é o DOI de doer, é a direção e a orientação de equipa. Exatamente. Não se pode treinar de uma forma avulsa. Não se atribui o que se fazer na aquisição da condição física por papel, por mensagem de uma forma avulsa. É no terreno onde as coisas acontecem e se resolvem. E quando não for assim, esperar resultados é uma falácia. Exatamente. Pronto, então, vamos terminar por hoje. Não quero deixar de relembrar que nós temos um desafio aos nossos ouvintes, que é coloque-nos a sua questão e dê-nos uma boa notícia. Sim, fundamentalmente isso. Continuamos para a evolução, tanto quanto possível aqui nesta região. Eu andei muito tempo a desafiar outras estruturas e outros meandros e outros patamares que estávamos aqui próximo do norte da África. Continuamos, de facto, próximo do norte da África, mas também já conquistámos coisas interessantes. Eu recordo que a nossa seleção de mini-12 já conquistou 2 vezes Passos de Ferreira, já conquistámos uma vez na festa do basquetebol o título de sub-14 masculinos, portanto já há um nível... Agora o que é preciso é compatibilizar. Este ano já houve Final Fours nacionais cá? Sim, é coordenar as coisas e tornar realmente exigente com critérios, para que depois não se diga que depois ali depois foi de outra maneira. Não, tem que haver um critério, tem que haver um juízo de valor, tanto quanto possível, certo, ajustado, porque há muita gente a nos observar, há muita gente, e as coisas têm que ter realmente um sentido ético, e esse sentido ético congrega-nos a todos, os agentes envolvidos nisto, sendo que, e fechava aqui uma vez mais, não querendo ser fastidioso, mas toda a nossa ação deve ser balizada no elemento essencial do jogo, que é o atleta. Com o foco na evolução do jogador. Vamos lá ver, por exemplo, eu tocava há bocadinho na condição física. Eu conheço um jogador no Algarve, já passa dos 2 metros, do solo até lá em cima, a raiz dos cabelos, em que já se reclamavam muito que se fizesse. Isto é uma crítica no plano assertivo das coisas. No plano de lançar até alguma dúvida, porque é que não se fez?
e podemos ficar até à espera de uma explicação, pode haver uma explicação. Com uma cintura escapular finíssima. Esse jogador é muito solicitado para ressaltos. É um jogador grande, com uma complexão de estatura elevada. Não muito normal aqui, não é? Exatamente. Portanto, tinha que ter um reforço do terreno superior para fortalecer aquela cintura escapular finíssima, para a partir daqui ter mais possibilidade de se impulsionar mais e melhor, mais elevado, com menos esforço, com menos sacrifício. Isso foi feito. Terá sido feito. E porquê é que não se fez? Por incúria, porque não havia meios, e de um momento para o outro saltam-se já com meios para acudir onde e quando. Planificação outra vez. Sem planificação, porque talvez estejamos a programar o fracasso. E ninguém gosta de programar o fracasso. Mas também há outra latente, que é esta. Outro fator a considerar. O êxito, o sucesso não é para comprar, é para merecer. E isto tem fundamentos também pedagógicos. É o que esperamos e desejamos a todas as equipas e em todos os jogos. Ora bem. Então, professor, até à próxima. Foi um prazer mais uma vez. Até e cá os espero na próxima vez. Até à próxima, Luís. Vamos esperar então por mais boas notícias e por mais questões também. Exatamente.